Boa noite, hoje é dia 14 de março, quarta-feira, e vamos acompanhar o que será destaque hoje no jornal Sentinela Notícias, segunda edição. A Assembleia Legislativa do Pará teme novos vazamentos de rejeitos em Barcarena. Uma comissão será formada para acompanhar a situação. Regularização fundiária é tema de reunião em Óbidos. Várias entidades e sindicatos participaram dos discursos. Polícia Civil prende suspeitos de vender passagens falsas que tem 32 processos. Paróquia São Martinho de Lima realiza a Via Sacra. Jovens 2018 estão na coordenação. Veja os detalhes. E através de abordagens, a Polícia Militar encontra material entorpecente e apresenta pessoas na delegacia. Essas informações você confere agora no SN2, que já está começando. E muito boa noite a você, telespectador. Obrigada pela sua audiência. Seja bem-vindo à programação do jornal Sentinela Notícias desta quarta-feira. E olha, a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, a ALEPA, teme novos vazamentos de rejeição em Barcarena, de rejeitos, na verdade, em Barcarena. Uma comissão será formada para acompanhar essa situação. Acompanhe. Uma cena lamentável e que comprova a agressão ao meio ambiente. A mancha vermelha na água é a consequência do despejo de rejeitos do beneficiamento da bauxita. Moradores de Barcarena, no nordeste do estado, informaram que os resíduos não receberam tratamento. Até chegar ao Rio Pará, o produto percorreu 700 metros de um antigo canal que estaria sendo usado pela Hidro para dar vazão aos efluentes. Uma tentativa de evitar transbordamento das bacias de rejeitos que trabalham no limite. Nivaldo, morador da comunidade Cupuaçu, em Barcarena, conta que sente na pele as consequências dos danos ambientais. Fiquei com um problema na perna, devido que eu pisei na água lá que estava contaminada, né? No dia que nós estávamos reunidos no escritório da Caiquiama, quando saiu a notícia que tinha vazado a bacia e estava inundando a comunidade do Bom Futuro. E nesse momento a gente correu para lá para ajudar algumas pessoas que estavam lá sendo impactadas, né? E aí eu com uma companheira fomos para lá, e nessa hora eu estava com um pequeno ferimento na perna quando eu pisei nessa lama lá. Depois que eu pisei nessa lama lá, aí como é com solda cáustica, corroeu toda a minha perna e ficou um buraco enorme, e agora só está crescendo o buraco. Já tomei vários tipos de remédio, mas não estou conseguindo minimizar esse ferimento da minha perna, e dói demais e cada vez vai aumentando. Nivaldo foi um dos moradores de Barcarena que discutiu sobre o desastre socioambiental em Barcarena. O requerimento foi feito pelos deputados Carlos Bordalo e João Chamon. Nós estivemos com a SEMA, estivemos na Hidro, conversamos com as autoridades do município de Barcarena numa visita técnica que fizemos lá, o comitê de crise, né, e realizamos esta sessão. Estamos solicitando informações de todos os entes envolvidos, né, inclusive do próprio governo do estado. Nós estamos solicitando que o governo do estado nos informe todos os critérios de aprovação da licença operacional e da licença ambiental também. Durante toda a tarde de segunda-feira, autoridades e diversos representantes de comunidades em Barcarena se pronunciaram na tribuna. O que nós queremos é que se forme um comitê de crise, esse comitê formado tanto pela empresa, tanto pelo governo nas suas 3 esferas, pelas comunidades atingidas e pelos sindicatos que representam os trabalhadores. O objetivo aqui nessa reunião é sair com uma solução que seja viável para os dois lados. A gente quer, tem gente que fala que quer, vamos tirar as empresas para solucionar. Não, tirando a empresa não soluciona. O que soluciona é ela se adequar aonde ela está instalada. Então, fazendo esse processo de adequação e não prejudicando mais a população, é isso que a gente quer.
A Hidro já está sendo investigada por uma força-tarefa dos Ministérios Públicos Estadual e Federal, que já começou a apurar os vazamentos de resíduos químicos nos igarapés e rios da região e que provocaram graves danos ambientais à população. Barcarena vive uma situação de emergência social. Não bastam apenas alguns galões de água e algumas cestas básicas para se dar como resolvido o problema. O problema é mais fundo, o problema é mais grave e o problema é mais profundo e exige também medidas que sejam mais profundas e efetivamente capazes de redesenhar o processo de licenciamento ambiental no Pará. A poluição foi confirmada pelo Instituto Evandro Chagas depois de estudos que apresentaram números elevados de diversas substâncias nocivas, como fósforo, alumínio, nitrato e sódio. Na próxima segunda-feira, pesquisadores devem divulgar uma segunda nota técnica sobre o fato. Então, nós estamos hoje fazendo mais uma rodada de análise, coletamos amostras desses canais, coletamos amostra dos efluentes, fomos até o local para entender um pouco a dinâmica desse problema, junto com o Ministério Público, junto à Perícia Ambiental, e pretendemos já na próxima semana divulgar mais um relatório técnico. E aí vamos incluir várias outras situações. Nós tivemos uma situação também de denúncia que a DRS2 também teria transbordado para a bacia do Igarapé Tauá, que é a mesma coisa que a bacia do Rio São Francisco. Na tribuna, esta pesquisadora da Universidade Federal do Pará informou que desde 2009 a universidade vinha identificando problemas de poluição em Barcarena. Nós temos constatado problemas ambientais de todas as montas, por assim dizer, e em todos os compartimentos, tanto nos rios, quanto na água de consumo, quanto no solo, quanto no sedimento, nas plantas e mais recentemente nas pessoas, né? Esse relatório deve sair agora em abril e à medida que esse estudo aponte contaminação em pessoas, eu acho que agora a coisa ficou muito séria, porque essas pessoas estão sendo expostas a esses metais há muito tempo e talvez haja uma relação aí entre as doenças que as populações têm reclamado apresentar com essa contaminação por metais agora identificada pela universidade. O representante da Hidro chegou a ser vaiado várias vezes pelas comunidades de Barcarena. O representante da mineradora aproveitou a ocasião apenas para falar dos projetos sociais e trabalho desenvolvido pela mineradora, que produz a matéria-prima do alumínio. Nessa terça-feira, deve ser instalada na Alepa a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar os crimes ambientais em Barcarena. Só nos últimos 18 anos, 21 acidentes ambientais marcaram a história e a vida do município. Está muito claro para nós que está acontecendo realmente crimes ambientais no município de Barcarena. A população está sendo contaminada realmente e o governo do estado tem que dar uma resposta firme para a população, tá certo? Se as licenças ambientais dadas para as empresas que lá funcionam foram de forma ilegal, tem que ser cancelado e, portanto, ter novos estudos, novo formato para que se dê as licenças ambientais, para que funcione, que não venha isso matar a população de Barcarena e matar do Pará, porque na hora que contamina o Rio Pará é um dos rios que forma a bacia da Baía do Guajará, que banha a nossa querida capital Belém também. E falando agora de uma outra informação, a regularização fundiária é tema de uma reunião que aconteceu hoje em Óbidos. Várias entidades e sindicatos participaram das discussões. Acompanhe. A reunião aconteceu na sede da colônia de pescadores Z19. Várias entidades e organizações estiveram participando. Sindicatos, Emater, INCRA, agências bancárias, Promotoria de Justiça, Diocese, Ministério Público e a Associação dos Assentamentos do município de Óbidos. O principal assunto da pauta foi justamente a regularização fundiária no município. Nós, quanto produtores, nós não somos contra nenhum tipo de regularização nesse sentido. Ao contrário, nós estamos pedindo que isso seja feito. A área que for indígena, que seja indígena. A área que seja quilombola, que seja regularizada como quilombola, nós somos totalmente favoráveis. Feito o estudo antropológico, vê o que é e regulariza. Agora, o que nós estamos tendo problema é que muitos produtores que têm, inclusive, documento de suas áreas,
detectaram e encontraram, agora sem mais nem menos, que a sua área tem assentamentos. Quer dizer, não houve critério, não houve uma discussão em cima e foram criando assentamentos aleatoriamente. A reunião foi articulada pela Prefeitura de Óbidos através da Secretaria de Meio Ambiente. Existem projetos de assentamento na terra firme e outros projetos de assentamento extrativista na área de várzea. Nenhum deles possui a titularidade definitiva concedida pelo INCRA. O produtor está sendo prejudicado porque ele não está conseguindo a sua linha de crédito, que os bancos têm um recurso, mas não pode fornecer porque estão todos numa situação irregular, e aí o município está travado. O município não tem condições de andar para nenhum lado em função dessa situação que foi causada pelo próprio INCRA, que tem há 10 anos no mínimo em que ele não faz nada no município, na região. O INCRA simplesmente cruzou os braços. O objetivo da reunião é justamente trabalhar essa questão, esclarecer para a população, esclarecer para os movimentos, esclarecer para as lideranças das comunitárias, para os produtores rurais, como é que está essa questão, não só da questão ambiental, quanto a questão do CAR, a questão da licença ambiental, mas principalmente na raiz de tudo, onde tudo começa, que é justamente a regularização fundiária. Daí a importância do INCRA estar presente, até porque em 2006, 2007 foram criados esses assentamentos, estava nesse processo de interdição nesses 10 anos, quando agora o INCRA, junto com o Ministério Público, está retomando essa discussão para desinterditar esses assentamentos, mas esses produtores já estão sendo inviabilizados. Hoje o produtor tem o seu CAR individual, só que quando ele procura uma agência bancária, por exemplo, para fazer o seu crédito, chega lá e lhe dá que o seu CAR não está valendo porque existe um CAR coletivo de toda uma área do assentamento. Um dos pontos fundamentais da reunião é definir medidas para que esses processos de regularização tramitem em Brasília, onde estão parados há mais de uma década. A Promotoria Agrária do Oeste do Pará acompanha a situação fundiária na região e sua participação é fundamental para minimizar conflitos agrários e contribuir com soluções para a situação fundiária no município. Eu acho que o município de Óbidos está de parabéns pela iniciativa, buscou os órgãos fundiários, buscou o Ministério Público, buscou todos os segmentos da sociedade civil para debater um assunto fundamental, que é a regularização fundiária e também a reforma agrária. Nós sabemos que aqui no município de Óbidos nós temos muitos assentamentos do INCRA e também territórios quilombolas, populações indígenas, e todos esses segmentos precisam ser respeitados e também regularizados. Nós sabemos que vários assentamentos foram interditados por uma ação judicial e também recentemente teve um acordo entre INCRA e MPF, e esses assentamentos então estão desinterditados e cabe agora o INCRA, com sua equipe técnica, retomar os trabalhos. E a população ela pode contribuir, né, para a pacificação social e também para a regularização, porque nós temos aqui glebas, áreas de terra pública que precisam ser regularizadas pelo programa Terra Legal. Nós temos assentamentos que precisam ser concluídos pelo INCRA, nós temos territórios quilombolas e territórios indígenas que precisam ser definidos, demarcados, e assim a gente consegue avançar, né, com o setor produtivo também, porque uma das demandas aqui nessa reunião é o engessamento do setor produtivo pela falta de CAR, pela falta de LAR, que são cadastros ambientais e licenças de atividades, por conta dessas sobreposições de terra. E no segundo bloco, as notícias serão... E no segundo bloco você vai acompanhar: a Polícia Civil prende suspeito de vender passagens falsas que tem 32 processos. Paróquia São Martinho de Lima realizará Via Sacra Jovem 2018. Você vai acompanhar os detalhes dessa programação. E através de abordagens, a Polícia Militar encontrou material entorpecente e apresentou 4 pessoas na Delegacia de Polícia Civil. Essas informações você vai acompanhar todas no segundo bloco, logo após o nosso intervalo. Não saia daí que o Jornal Sentinela Notícias, segunda edição, volta já.
E voltando com a programação do SN2 desta quarta-feira, a Polícia Civil do Amazonas apresentou o caso de um homem que foi preso acusado de dar calote em pessoas que comprovavam que ele vendia passagens falsas, passagens aéreas falsas. Desde 2009, ele enganava várias vítimas e já colecionava 55 boletins de ocorrências e 32 processos no Tribunal de Justiça. Acompanhe essa matéria. Ele dava uma de esperto. Usava uma rede social para atrair as vítimas e vender falsos bilhetes de passagens aéreas. Marcos Aurélio Fonseca, de 39 anos, chegou a ser preso no ano passado, mas foi solto. Na manhã desta segunda-feira, ele foi preso por mandado de prisão preventiva na Zona Norte. Ele angariava, através de promoções, pessoas e emitia passagem dentro da agência. Ele seria um freelancer, mas ao mesmo tempo funcionário, se passando por funcionário. Levava os clientes para a loja, realizava a transação, mas quem emitia era a agência. O que ele fez? Ele pegou o dinheiro das pessoas, falou para a agência que tinha recebido, ela emitia passagem, só que ele não passava o dinheiro para a empresa. De acordo com a polícia, desde 2009, Marcos Rogério aplicava golpes em diversas vítimas. 55 boletins de ocorrências foram registrados contra ele em várias delegacias e ainda responde a 32 processos pelo crime de estelionato no Tribunal de Justiça do Amazonas. Além das vítimas que o procuravam, ele deu prejuízos em 2 empresas de agência de viagem. Ele ganhava o dinheiro no comércio. A própria agência falava, não, esse cara disparou minhas vendas aqui. Porque no início ele pedia 3 mil de crédito, pagava. 5 mil, pagava. Até ganhar confiança, o limite dele aumentou para 30 mil, aí ele emitiu logo, de 30 mil, emitiu logo 28 passagens, que não foram pagas. Então, as pessoas saíram ao bilhete, não viajaram, pegou o dinheiro dele e não passou para as empresas. Em posse de Marcos, os policiais apreenderam uma quantia de R$ 1.500, notebook, máquina de cartão e cartão de crédito, um caderno com anotações dos clientes e documentos. Marcos foi indiciado por estelionato e encaminhado ao Centro de Detenção Provisório Masculino. E agora, falando de religiosidade, a paróquia São Martinho de Lima realizará mais uma vez a sua Via Sacra Jovem 2018. Veja como serão os detalhes dessa programação. A paróquia São Martinho de Lima se prepara mais uma vez para realizar a sua Via Sacra. Com o tema Através de Outros Olhos, o evento está sob a responsabilidade dos jovens que a cada ano se esforçam para encenar uma das histórias mais emocionantes da Bíblia. A coordenação esse ano está mais centrada nos grupos de jovens, que graças a Deus na nossa paróquia nós temos 7 grupos de base, e é mais a juventude que está à frente este ano da coordenação. Dos outros anos estava mais nos atores que faziam os personagens. Esse ano não, nós estamos à frente praticamente de tudo. Claro, com a ajuda de todos os comunitários, de outras pastorais que sempre nos ajudam. Esse ano nós estamos basicamente com 70 atores. São vários, graças a Deus. Ontem mesmo foi realizado na rádio o sorteio da rifa, que nós fazemos porque tem um custo, como nós sabemos, né? Sempre tem um custo, mas está indo muito bem, graças a Deus. Ano de 2018 é Via Sacra, o tema Através de Outros Olhos, trazendo um olhar mais para o ano laicato e o ano missionário, com suas reflexões, que esse é o diferencial da nossa Via Sacra. Traz esse olhar, assim, tem cada estação tem uma reflexão, dando esse olhar este ano para o laicato, para o leigo e para o ano missionário. Em 2018, o percurso da Via Sacra também foi modificado, pois demandava de muito trabalho e recurso. Por isso, a coordenação fez modificações, o que não tirará o brilho das apresentações que acontecerá no dia 28 ainda deste mês. Este ano nós queremos trazer um novo percurso, tanto porque ano passado foi muito bonito, as pessoas gostaram muito, aonde finalizou a crucificação foi ali que chamam de meteorologia, no campo da meteorologia, porém dá muito trabalho. E nós tivemos a colaboração de muitas pessoas. Este ano, infelizmente, nós não estamos
não, com tantas pessoas colaborando. Então, nós não podíamos pensar numa coisa tão grande se nós não pudéssemos dar conta. Então, nós pensamos em algo reunindo toda a paróquia mesmo, porque vai envolver as outras comunidades. Terá saída da comunidade Rainha da Paz, às 19 horas do dia 28, agora deste mês de março, e seguirá direto, descerá a rua Antônio Brito de Souza, depois irá para a rua asfaltada, seguirá e terminará na praça mesmo, onde será a crucificação, lá no campo mesmo da Praça de Santa Terezinha. Não tem tanta inovação, mas o que a gente quer trazer mesmo é esse olhar envolvendo toda a paróquia, não ficando uma coisa centrada em só uma comunidade, porque é uma via sacra da paróquia São Martinho de Lima e não de uma só comunidade. E também convidar todo o povo, né, para que venha participar junto com a gente, seja esse público, será muito bem-vindo e nós queremos fazer uma representação, como eu falei para os jovens, né? Nós não estaremos fazendo uma encenação qualquer, é algo que relembra a nossa salvação, algo que tem que mexer mesmo com o público, instigar essa reflexão para esse período, para que não fique só no período da quaresma, mas que reflita no coração das pessoas o quanto é importante o leigo dentro da sua igreja, o quanto é importante a missão dentro da igreja. E falando agora da área policial, a Polícia Militar, através de abordagens, encontrou material entorpecente e apresentou 4 pessoas na Delegacia de Polícia Civil. Acompanhe as informações. A Polícia Militar registrou ontem, terça-feira, 2 ocorrências envolvendo menores que estavam em diferentes lugares. De acordo com a polícia, a primeira ocorrência foi próximo a um posto de combustível e a outra na Praça de São Francisco, onde os indivíduos foram abordados e estavam de posse de maconha. Pelo turno da manhã, próximo ao posto líder, foram abordados 2 indivíduos, onde os mesmos estavam portando uma peteca de maconha. Na abordagem foi encontrado essa substância e então eles foram conduzidos à Delegacia de Polícia para o procedimento, que é um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência. Na verdade, é um procedimento que tem um menor potencial ofensivo. Pelo turno da tarde também, nós abordamos aí na Praça de São Francisco, no bairro São Francisco, 2 indivíduos. Na busca pessoal não encontramos nada, mas no banco, embaixo, no banco onde eles estavam sentados, foi encontrado uma peteca de maconha. Então, todos eles foram levados para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. No dia anterior, na Praça do Estreito, também foram abordados 2 indivíduos, onde um estava portando uma peteca de skunk. A Polícia Militar agora consta com o WhatsApp, graças à doação aí de um empresário da cidade. A Polícia Militar faz uso do WhatsApp e muitas pessoas estão denunciando. É importante ressaltar. Muitas dessas denúncias nós vamos averiguar, nós estamos sempre averiguando as denúncias. E você que está passando a informação, continue passando, tente bater uma foto da casa, do indivíduo que você está denunciando. Tente nos dar informações mais precisas, como o número da casa, a rua, o bairro, a cor da casa, o indivíduo, as características dele, porque só assim a gente consegue identificar e ter a certeza de que é aquele indivíduo, que é aquela casa, para então começar um trabalho. E só para reforçar, o número da Polícia Militar que você pode repassar denúncias através do WhatsApp, SMS ou ligação é o 91787500. Com esse número, você ajudará a Polícia Militar a combater a criminalidade aqui no município de Óbidos. Essas foram as informações desta quarta-feira. Nós voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações a você de casa. E você que não conseguiu assistir as nossas matérias, você pode acompanhá-las no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook Sentinela TV. A você, eu desejo uma boa noite.